Produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. Esse é o assunto de hoje. Aqui você aprende. Vamos ao vídeo? É isso aí, pessoal. O assunto agora é quadrado da soma de dois termos, dentro do assunto geral que é produtos notáveis. Então vamos lá. Quadrado da soma de dois termos. Aqui está a soma a mais b elevada ao quadrado. A regra é muito simples. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Repetindo, olha lá, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então vamos lá, quem é o primeiro termo aqui? É o A, e o segundo termo é o B. Então, o quadrado do primeiro termo vai ser A elevado ao quadrado. Mais duas vezes, acompanhe, presta atenção nesse 2 aqui que ele vai aparecer sempre. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aqui o primeiro termo é o A, o segundo termo é o B. E mais o quadrado do segundo termo. Pronto. É só isso. É fácil, né? Vamos ver um exemplo aqui ao vivo, na prática. Aqui, ó. X mais y ao quadrado. Tem que fazer o que mesmo, hein? Lembrando, o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? É o x. Então, tem que fazer assim. X elevado ao quadrado. Depois, a segunda parte. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Mais duas vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o segundo, que é o y. E mais a última parte. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o y. Mais y ao quadrado. Pronto, é só isso. É bem fácil, né? Vamos fazer mais um? X mais 3 ao quadrado. Agora tem um detalhe, gente. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o número 3. Então aqui é letra e número. Quando é só letra com letra, você faz uma etapa só. Quando é letra e número, você faz duas etapas. Primeiro você prepara. O primeiro termo é x, então fica x ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo, x, vezes o segundo termo, 3, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Certo? Primeiro eu preparei para depois eu fazer o quê? O cálculo. Primeiro você prepara, depois você calcula. Então, você vai fazer, repete o x ao quadrado, mais 2 vezes 3 é 6. 6x, mais 3 ao quadrado, 9. Então, ficou x ao quadrado mais 6x mais 9. Mais um exemplozinho, para ir reforçando, para ir aperfeiçoando. A mais 5b ao quadrado. Quem é o primeiro termo aqui? O A. Quem é o segundo termo? É o B. E qual é a regra? 3 etapas. O quadrado do primeiro termo. Segunda etapa. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo. E terceira etapa. Mais o quadrado do segundo termo. Vamos fazer então as 3 etapas. O quadrado do primeiro termo. A ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, A, vezes o segundo termo, B, 5B.
mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o 5b, então tem que botar 5b entre parênteses elevado ao quadrado, tá? Continuando, primeiro você prepara, depois você calcula. O quadrado do primeiro ao quadrado repete. Agora tem que fazer 2 vezes a vezes 5 vezes b. Faz os números. 2 vezes 5, 10. E a vezes b não dá para calcular. Então, você coloca só AB. Mais 5b elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E b elevado ao quadrado. Mais um exemplo. 3x mais y ao quadrado. O primeiro termo é o 3x. O segundo termo é o y. Então, você faz 3x elevado ao quadrado. Por que coloca entre parênteses? Sempre que tiver o 3 e o x, ou um número qualquer e uma letra, tem que colocar entre parênteses, tá? Mais o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo, y, mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado. Como é que vai ficar isso, então? 3 ao quadrado dá 9. E x ao quadrado mesmo, certo? Mais 2 vezes 3, 6. E bota x, y. Mais y ao quadrado, fica y ao quadrado mesmo. Então, ficou assim, ó. 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. É o resultado desse quadrado da soma. E o último exemplo. O quadrado do primeiro termo, a mais 1. O a é o primeiro e o 1 é o segundo. O quadrado do primeiro termo, a elevado ao quadrado, mais 2 vezes a vezes 1. E mais 1 ao quadrado. Como é que fica isso? A repete, a ao quadrado repete, mais 2 vezes a vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, fica 2a. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Dá 1 mesmo. E aqui termina o nosso último exemplo, tá?